Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Tita. Boa noite, Heloísa. Boa noite, doutor Hélio. Boa noite, doutora Tayla. Esperando a doutora Amanda entrar. Boa noite, doutora Isa. Doutora Amanda entrou, vamos colocá-la. Oi! Tava pegando uma caneta aqui que eu esqueci. Tudo bem? Tudo e você? Também, boa noite. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Vou fazer hoje a live num cantinho mais pessoal do meu quarto. Bom, eu vou já começar as apresentações, porque da outra vez a gente queria ficar mais do que 1 hora de live, né? A gente se empolga. Se deixar o papo a vai, né? doutora Amanda, Não sei se ela a galera tá me ouvindo bem. Você tá me vendo bem, ouvindo bem? Tô. Tá. Bom, a doutora Amanda, ela é ginecologista e obstetra aqui no ABC, aqui em Santo André. Doutora Rosana, ela tá dando boa noite, tá agradecendo em nome da diretoria da OAB aqui de Santo André. Obrigada a vocês pela parceria. Doutora Rosana é uma querida, sempre está presente nas nossas lives da comissão. E, pioneira aqui na área de cosmetologia íntima, assim, não conheço outra pessoa que seria perfeita para falar sobre isso. E antes, eu só vou falar sobre o direito da beleza, que as pessoas às vezes não entendem, né? Sim, Como o direito da moda, o direito da beleza é um ramo do direito da moda e é um ramo mercadológico também, não é uma área do direito, né? Uhum. Que abrange tudo que envolve beleza, estética, enfim, desde cosméticos até salão de beleza, enfim, toda essa área de beleza envolve o direito da beleza. E cosmetologia íntima é uma área dessas. Então, a doutora Amanda, fique à vontade, a casa é sua, se sinta mais do que à vontade. Obrigada da recepção, da oportunidade. Mais uma vez, uma delícia, né? Participar com vocês de tudo. Isa é minha paciente querida, amiga pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre cosmetologia íntima, que é uma área relativamente nova, em especial aqui no Brasil. Queria começar falando um pouquinho, já que você introduziu sobre direito da beleza, né? Falar um pouquinho primeiro sobre essa área atualmente, que a gente tem de muitos processos relacionados com a área da medicina, que eu acho que linka aí muito bem com a atuação de vocês, né? Então, hoje em dia, é bom para todo mundo que tem direito de recorrer, de se expressar de uma forma legal, né? Pedir auxílio. Mas queria pontuar que eu não sei se as pessoas estão habituadas ou não, cosmetologia íntima é uma das áreas mais relacionadas com processos médicos, né? Assim como a área da plástica e obstetrícia também está no top 5 ali, né? Obstetrícia é uma das mais.
na verdade, o que acontece, eu acho que é uma quebra de expectativa entre o desejo dos pacientes e a proposta médica, né? Então, antes da gente falar sobre cosmetologia íntima, eu acho que em qualquer área da saúde é muito importante que a gente faça um alinhamento dessa expectativa com o resultado final. E é muito difícil na área da saúde a gente prometer um resultado, né? E na área estética, mais ainda, né? Então, quando a gente fala da cosmetologia, a gente está falando de uma área genital, né? Cosmetologia íntima e procedimentos, inclusive cirúrgicos, que agregam valor a essa área, que melhoram a autoestima da mulher, que não buscam um padrão de beleza, que eventualmente podem interferir em algum desconforto como dor. Algumas pacientes têm queixas, né, físicas de dor, desconforto. Então, assim, a gente não fala só de estética nessa área, tem bastante coisa bacana para a gente abranger, mas é muito importante que quem procure um profissional para fazer qualquer procedimento dos que a gente vai falar aqui, procure um profissional qualificado, assine um termo de consentimento, tire todas as suas dúvidas antes de qualquer procedimento, esteja ciente das complicações que podem acontecer, né? Para que vocês tenham aí uma expectativa bem alinhada com o que o profissional pode oferecer para vocês. Sim, claro. Eu acho que assim, vamos começar então falando um pouquinho de beleza íntima. Eu sempre brinco com as minhas pacientes que eu falo que a gente passa um monte de creme no rosto, né? Passa um monte de hidratante facial, que a gente cuida da região dos calcanhares, dos pés, e às vezes a gente negligencia um pouco a nossa área genital. Então é muito infrequente a gente encontrar uma paciente que faça uso de algum bálsamo, algum hidratante na região vulvar, que prepare a pele para uma depilação, né? Em via de regra, é uma área que a gente agride constantemente. Então, primeiro com atrito de vestimentas, né? Diariamente a gente acaba fazendo um atrito de roupas apertadas, de calcinha de lycra, né? De calça jeans muito justa. Aí na hora de tomar banho a gente faz movimentos abrasivos com sabonete. Aí a gente vai dormir, a gente coloca a calcinha. No ato sexual tem atrito. Então, assim, é uma área que ela sofre agressão constantemente. Aí vai depilar, sofre alguma agressão de depilação, a gente cruza muito a perna, faz exercício físico, enfim. É uma área que sofre bastante. Né? E aí, Fica muito... Oi, Isa, desculpa, cortou? Eu falei, né? Eu complementei aí o que você estava falando. Eu falei assim, a gente fica muito sentada também, né? Exatamente. Uma das profissionais que mais procuram a gente para fazer clareamento íntimo são dentistas, que passam o dia inteiro sentadinhas, né, fazendo procedimento. Então, assim, é uma área que a gente negligencia e quando a gente resolve se observar, aí a gente toma um susto e fala, nossa, que feio, eu não sabia que era assim, né? Então, as pacientes não se sentem nem à vontade, na maioria das vezes, de se observar. E isso é muito engraçado, né? Porque a gente tem um padrão de beleza genital, de beleza corporal, né? Um padrão sexual que é muito atrelado à pornografia visando o público masculino, né? E aí fica muito aquela imagem do genital feminino, muito aquela imagem que as mulheres acabam tendo aquilo na cabeça delas como modelo de padrão de beleza vulvar, né? Então, às vezes, preza por uma vulva sem nenhum pelo, aquele padrão de estética dos pequenos lábios muito pequenininhos, né? Que não pode ter um pelinho cravado, nada, tudo muito lisinho. E esse é diferente do que a gente tem de uma observação do nu feminino sem a conotação sexual. E aí você vê que quando os pacientes vão observar a própria nudez, elas não se sentem confortáveis, né? Porque sempre está atrelado a alguma conotação sexual. E aí elas tomam aquele susto imediato e falam assim: nossa, que feio! Nossa, não quero ver! Nossa senhora, tira uma foto, apaga o celular, não se sente à vontade. Então, a primeira coisa claro que acho que não sei o quanto participativo as meninas e os meninos que estão assistindo o vídeo serão, mas é o ato de se observar. Eu acho que não é muito difundido, né? Uhum. Para desmistificar tudo e todo esse conceito enraizado que a gente tem, né?
Exato, sempre atrelado a um ato sexual, a uma pornografia visada para o masculino, então é muito difícil as mulheres se observarem. Então, a primeira coisa que eu queria conversar é sobre um padrão de estética vulvar. Então, assim, a gente sempre tem esse padrão de beleza feminina que vem sendo cada vez mais desconstruído, e isso é muito bom, porque traz uma sensação de empoderamento, de autoestima, de conquistas para cada mulher, de aceitação do próprio corpo. Mas a gente vem desconstruindo esse padrão numa beleza de extrema, tem que assim, sempre ser extremamente magra. E é bonito ser magro também, né? Desde que todo mundo esteja saudável, com autoestima ok, com os parâmetros de saúde, visitas aos médicos sempre regulares. Então, eu acho que cada mulher tem a sua beleza e isso deve ser muito bem elucidado, né? E tem que ser assim. Quando a gente fala do padrão de estética vulvar, a gente tem a sorte de que um padrão não é muito bem definido, mas aquela imagem do pornô fica na cabeça. Então, tem muitas meninas que se sentem desconfortáveis com os pequenos lábios. E quando o médico olha, a gente olha e fala assim, nossa, mas tá normal, tá tão pequeno, né? Tá tudo tão bem, a vulva tá bonita, não tem nada alterado. E a paciente tem um trauma pessoal, alguma coisa que desencadeia ela com esse desconforto vulvar. Mas isso tem que ser aceito também, né? Porque senão seria uma negligência do ponto de vista médico, quando a gente está falando em relação a procedimentos estéticos, né? Então, assim, a gente tem que ter um meio termo entre uma noção, né? Então, não adianta a gente chegar lá no plástico e falar que quer colocar 2 litros de silicone em cada seio, porque a gente quer aumentar os peitos, né? E claro, seria muito doido da parte do plástico que falasse, claro, vamos lá, vamos fazer isso então, né? Então, acho que tem que ter esse meio termo, mas principalmente a paciente tem que estar consciente do que pode acontecer com cada procedimento, né? Então, o que pode ser feito dentro dessa área de estética genital? Você tem alguma pista? Acho que você leu alguma coisa, a gente já conversou várias coisas, né? O que você imagina, Isa? Então, pelo que eu acompanho no Insta da doutora Amanda e o que a gente já conversou tal, alguns procedimentos, acredito que, por exemplo, que a gente faz no rosto, peeling, como você já fez postagem, alguns procedimentos estéticos mais, assim, obviamente delicados, porque é uma região extremamente delicada, né? Mas procedimentos mais delicados, assim. Tá. A primeira dica que eu quero dar para vocês é que muitas pacientes chegam com queixas de escurecimento da região genital, né? E muitas pacientes vão ao médico, se queixam disso e os médicos falam que é normal, que tá tudo bem e que isso escurece mesmo, e que é depois da relação, depois da gestação, né? Principalmente. Então, assim, existem alterações hormonais ao longo da vida que podem levar ao escurecimento da região genital. Uma delas é gestação, outra é ganho de peso, outra é diabetes, né? Outras coisas que podem favorecer é o atrito constante. Então, realmente, as dentistas, pacientes que trabalham muito sentadinhas, roupas muito justas, podem ter a região genital um pouquinho mais escurecida. E um dos procedimentos que a gente tem, que não é invasivo, é relativamente baixa complexidade, muito bacana e com resultados legais, é o peeling genital, que pode ser feito tanto na área vulvar quanto nas axilas e também naquela linha que fica um pouquinho mais enegrecida pós-parto nas pacientes que já ganharam nenê, né? O peeling, ele tem o mesmo princípio do que a gente faz no rosto. Então, ele faz uma remoção superficial, né, da camada da epiderme. E com essa descamação superficial, ele vai estimular colágeno, ele estimula uma renovação celular, ele pode fazer uma atenuação de rugas finas, né? Que são aquelas rugas de envelhecimento muito sutis, né? Não vai resolver nenhum problema muito grave, principalmente clareamento da pele. E ele também melhora aquelas pacientes que têm foliculite de repetição ou casos de hidrodenite. Então, são pacientes que constantemente têm aqueles pelinhos encravados e tudo na região vaginal. Nenhum procedimento estético é milagroso, né? Então, não adianta nada. A gente fazer o peeling genital e a paciente ganha peso, ou a gente faz o peeling genital e a paciente constantemente faz depilação com cera, aquele ato de extração do folículo piloso, né? Aquela epilação. Então,
não adianta nada a gente não entender como que essa paciente vive, quais são os hábitos, o que ela faz, como ela se depila. Exato. E aí propõe o peeling, que é uma das coisas muito bacanas que a gente tem para clareamento genital. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida. Se você tem alguma dúvida, Isa. Esse peeling é como se fosse o facial mesmo. Ele tem a descamação. E aí, eu acredito que dependendo do caso, né? Mais do que uma sessão, é o médico que vai avaliar, né, Amanda? O peeling, ele não é oferecido como prestação de serviço única, né? Ele sempre é um pacote de algumas sessões, especialmente porque uma das principais finalidades desse procedimento é o clareamento genital. Então, é importante, sim, que seja feito pelo menos 3 sessões, porque quando a gente começa a ver um resultado bacana em relação à queixa inicial da paciente. Então, pelo menos 3 a 5 sessões. No meu consultório, eu proponho, em média, um pacote de 5 sessões. Se a paciente quiser parar antes, fica a critério dela, os produtos ficam guardados, né? Então, eu acho que pelo menos 3 sessões. Como quando a gente faz no rosto mesmo, né? Exato. E outra coisa, né? O mesmo efeito colateral que a gente tem no rosto, que é aquela descamação. Você olha pra cara da pessoa e fala, ih, fez peeling, né? Tipo, aquela farofa no rosto. Acontece também na região genital. Então, a gente pede para que as pacientes vão fazer o procedimento depiladas, né? Para evitar que tenha uma irritação um pouquinho maior. Então, tem todo esse efeito colateral que tem na face, também acontece na região vulvar. Mas vale a pena, né? É um processo para um final melhor. As orientações pré e pós, vocês têm costume de fazer por escrito, pedir para a paciente assinar, tal, até para resguardar vocês, né? Sim, então assim, todo procedimento estético a gente faz um termo de consentimento, né? Existe, não sei como cada médico faz de um jeito, né? Mas da forma com que eu me empenhei mais nos estudos dessa área, a forma com que eu aprendi, que eu acho bem bacana, é que essa paciente ela tem um kit para ela e ela faz um preparo domiciliar da pele durante 15 dias. Porque o peeling, ele apesar de ser um procedimento não invasivo, ele é um procedimento assim relativamente agressivo para a pele, né? Então ele vai causar essa descamação, ele vai fazer essa reação de vermelhidão, de ardência. Então a gente precisa preparar essa pele em casa. Então a paciente vai passar um tônico, um hidratante, um produto, né, durante 15 dias antes da primeira aplicação no consultório. Aí a gente faz a primeira aplicação no consultório, a gente tem um passo a passo, né, do peeling, a gente passa um produto de limpeza, aplica depois uma loção de cremes, que é uma mistura manipulada, por fim aplica o ácido numa solução específica para a região genital, né, para a região vulvar, e por fim a gente faz a cobertura dessa região, né, passa um neutralizador e pede para que a paciente remova em casa depois de algumas horas. A gente vai dosando isso ao longo das aplicações. Então, a primeira é sempre um pouquinho mais curta, né? Para ver se a paciente não vai apresentar nenhuma reação alérgica, porque pode acontecer, né? Um produto cosmético. E aí, ao longo do tratamento, a gente vai sentindo a necessidade e a tolerância da paciente. Esses produtos é como se fossem uns produtos de skincare, só que para a região íntima, Amanda. Exatamente. A gente compra manipulado, né? Vem de uma farmácia lá de Porto Alegre. E como skincare, exatamente. Como se fossem os passos para skincare facial, né? Mas é um skincare down there, né? Daqui a pouco vão lançar fóreo, né? Para a região. Nossa Senhora, imagina. Aí vai ficar multiuso, né? Um fóreo que vibra passando na região vulvar. Um produto só com duas funcionalidades. Muito bom. E quais mais procedimentos que a gente pode fazer, né?
Bom, a gente tem os procedimentos, eles não visam só a área estética, né? Então, como eu disse, inclusive eles podem ser relacionados com algumas doenças. Então, existem algumas condições femininas, como vulvodínia, e vaginismo, que a paciente tem contrações, do assoalho pélvico involuntárias, só de imaginar que ela teria uma relação sexual, né? Então, assim, existem evidências científicas que comprovam uma melhora, mas não são estudos muito grandes, né? Estudos randomizados, enfim. Então, é ainda uma fase experimental de tratamento, mas é muito bacana você propor para pacientes que não conseguem ter uma vida sexual saudável. Primeira coisa é escutar a queixa com cuidado, né? Porque a maioria dos médicos fala que é normal, que é falta de lubrificação, que tem que demorar mais nas preliminares. E às vezes você deixa de fazer um diagnóstico, né? Como que a paciente tem dor só de imaginar que vai transar. Então, primeira coisa é realmente identificar se essa paciente com carinho tem alguma condição associada. E aí, um dos tratamentos propostos é paralisação dos músculos, mas assim, não dos músculos pélvicos como um todo, só aqueles músculos do introito vaginal, que é quando a paciente contrai, assim, evitando a penetração. Isso causa muita dor, muito desconforto. Existe uma dosagem específica, não é todos os músculos que a gente pode aplicar, mesmo porque a gente está muito pertinho da região anal, então a gente não pode paralisar o esfíncter, né? Senão a gente, inclusive, pode causar incontinência nessa paciente. Então, o botox vaginal, o botox íntimo, ele ajuda essas pacientes aí que têm essas condições complexas associadas à relação sexual. Claro que todo procedimento que a gente faz, ele deve ser associado. Quanto mais associações a gente conseguir fazer, melhor o desfecho. Então, uma paciente com vaginismo é uma paciente que tem que ter um acompanhamento de fisioterapia pélvica, um acompanhamento psicoterápico, né? Um acompanhamento ginecológico e, por fim, esses procedimentos associados para trazer uma melhora para esses quadros, né? Outra coisa bacana que a gente tem para fazer são os preenchimentos. Então, hoje em dia, eles estão mais acentuados aí no mercado, especialmente porque tem bastante gente engajada em estilo de vida saudável e algumas pacientes apresentaram um emagrecimento não para ficar magras, mas para entrar num shape de saúde mesmo. E a região vulvar é uma região composta basicamente de gordura, né? Então, os grandes lábios são preenchidos por tecido adiposo, o monte de Vênus, que é aquele capozinho, é preenchido por tecido adiposo. Então, quando a paciente ganha peso ou perde peso, a gente também aumenta o depósito de gordura nesses locais, tá? Então, uma das coisas que a gente pode fazer ou aumentar ou diminuir o preenchimento desses locais. Tem muita mulher, muita menina que reclama dessa lombadinha, né, desse capozinho, que às vezes é até motivo de piada e as pacientes podem se sentir desconfortáveis. Uhum. Então, pode ser feito tipo uma lipoaspiração dessa região, tá? E essa gordura removida, ela pode ser utilizada para ser aplicada em outros locais, como nos grandes lábios. Ou a gente pode fazer o preenchimento dos grandes lábios com ácido hialurônico, que é o mesmo que a gente usa para preencher as marquinhas da face, né? Então, bigode chinês, olheira, pé de galinha, enfim. Então, existe uma harmonização vulvar, digamos assim. É isso que eu ia falar, é como se fosse uma harmonização facial, né? Para que a gente faz isso? Então, às vezes, existem uma das pacientes que mais procuram esse tipo de procedimento são pacientes pós-cirurgia bariátrica, são pacientes que tiveram um emagrecimento muito acentuado, né? E ocorre uma lipossubstituição, ou seja, os grandes lábios da paciente acabam ficando bem murchinhos, às vezes eles até dobram entre si, e ela se sente desconfortável com isso, né? Outro tipo de paciente que procura bastante são pacientes usuárias de hormônios para hipertrofia muscular. Então, pacientes que buscam aí uma definição, que fazem uso de testosterona, enfim. Os grandes lábios também podem sofrer uma atrofia gordurosa muito importante e uma hipertrofia do clítoris. Então, além de diminuir os grandes lábios, aumenta o clítoris. Ou a gente também pode fazer esse preenchimento dos grandes lábios para dar uma simetrizada nas pacientes que têm os pequenos lábios um pouquinho projetados, mas que não ainda são candidatas a uma cirurgia, né? Para dar aquela disfarçada. Você projeta o grande lábio para disfarçar o pequeno lábio. Então,
são coisas muito bacanas. E do ponto de vista sexual, a gente tem o preenchimento de 2 pontos vaginais, né? Então, a gente tem o preenchimento do ponto G e do ponto H, também com ácido hialurônico. O ácido hialurônico no ponto G, a gente faz claro que assim, né? Cientificamente, o ponto G nem é comprovado, mas o que acontece é que a gente aumenta a área de atrito na penetração vaginal com toys ou com pênis, na parede vaginal anterior. A gente faz tipo uma lombadinha de ácido hialurônico e isso aumenta a estimulação do clítoris através da parede vaginal anterior e pode proporcionar mais prazer à mulher na hora do sexo. Então é bem bacana, tem um monte de coisa legal para fazer. Nossa, assim, eu tô aprendendo muito. Tem coisas que eu nem imaginava. Obviamente, que nem, por exemplo, a lipoaspiração da região, a gente até imagina, tal, né? Mas essas coisas, para mim, são extremamente novas. É como se fosse realmente uma harmonização facial, só que... Da região íntima. Nossa, muito interessante. Além do Tem mais coisa. dos procedimentos da lipo, que mais? Bom, então a gente falou basicamente dos procedimentos não invasivos, né? Então, do peeling, do preenchimento. E aí a gente parte para os procedimentos cirúrgicos, né? Os procedimentos cirúrgicos, eles visam uma alteração estética permanente dessas pacientes. Então, a gente pode fazer a redução dos pequenos lábios, que é a labioplastia menor, né? Que é uma das principais cirurgias realizadas na cosmetologia íntima. Algumas pacientes têm indicação apenas por estética, apenas, né? Diga-se, porque não é só quando a gente fala de estética, a gente está falando de autoestima, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de uma esfera emocional envolvida, né? Então, tem pacientes que é apenas uma indicação estética. Tem pacientes que têm uma indicação por assimetria, às vezes um lado é muito maior do que o outro, isso causa um desconforto para a paciente, né? E também tem pacientes que têm os pequenos lábios um pouquinho mais projetados e elas acabam tendo um desconforto intenso na hora de usar roupas justas ou até na hora da relação sexual. Porque aí os pequenos lábios, eles ficam um pouquinho soltos, sabe? Então, na hora da penetração, da fricção, eles podem dobrar para dentro e sair para fora. Isso pode causar um pouco de desconforto para as pacientes. Eu até peguei um livro aqui, que eu paquerava esse livro assim há séculos, até que eu fui viajar com a minha irmã para Londres e aí a gente foi lá no Museu da Vagina. E lá no Museu da Vagina eu encontrei o livro, acho que são ilustrações de diferentes vulvas. Vou mostrar para vocês aqui o livro. Que fala sobre a celebração da diversidade vulvar. E aí, é muito lindo, é todo pink e tal. E a gente tem várias ilustrações, né? Essas são modelos mesmo, são pacientes que foram... que se voluntariaram de vários lugares. Então, eles colocam aqui as iniciais, a idade e de onde que a paciente é. E a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, essa paciente aqui, tecnicamente, ela teria uma hipertrofia da região clitoridiana, tá vendo? Essa paciente aqui já teria, por exemplo, uma área de escurecimento vulvar. Sim, então, essa seria para o peeling. Isso, seria uma paciente para o peeling. E, na verdade, o que ele diz aqui é que essas pacientes se sentem bem da forma que elas estão, né? Então, aqui, por exemplo, uma paciente que tem já os pequenos lábios um pouquinho mais aumentados, né? Deixa eu ver aqui, a gente tem mais de foto legal. Esse daqui é um padrão vulvar que as pacientes buscam muito, né? Que é o pequeno lábio sem projetar dentro do grande lábio. Então, quando você olha a vulva, você não vê a projeção dos pequenos lábios. Mas tem muita foto bacana aqui. Pacientes com foliculite, ó. Então, essa paciente aqui também seria uma paciente candidata a um procedimento de peeling, né? Então, assim, é um livro que eu sou apaixonada. Tem pacientes com piercing. E a gente vê aqui que, independente do que a paciente tem, ela tem que estar bem com a vulva dela, né? Ela tem que estar bem para ter relação, ela tem que estar satisfeita com a autoestima. Então, ela não é obrigada, ela não tem que se identificar com nenhum padrão, ela tem que estar bem com ela mesma, né?
Assim, algumas pacientes que fazem uso de anabolizantes acabam tendo uma hipertrofia do clítoris, né? Acabam ficando com o clítoris um pouquinho mais projetado. É uma cirurgia bem mais delicada, que mexe um pouquinho na sensibilidade, pode interferir um pouquinho na hora da relação sexual, do prazer, né? Todas as cirurgias genitais têm um impacto, pode ser que tenha um impacto discreto, igual quando a gente coloca silicone, que perde um pouquinho da sensibilidade dos mamilos, né? Em alguns casos, dependendo da incisão. Então, isso também se aplica. Nenhuma cirurgia interfere a ponto da paciente não ter mais orgasmo, inclusive melhora, né? Por incrível que pareça. Porque às vezes a paciente se sente mais à vontade, né? Ela fica mais tranquila, ela se sente mais bonita, melhor preparada. E isso facilita o orgasmo, porque o orgasmo é muito ligado, né? Com o que a gente está afim naquele momento, né? E, por fim, a gente tem de bacana também o laser, a radiofrequência, que são procedimentos externos, né? E eles têm indicações tanto estéticas quanto indicações para tratamento de patologias genitais. Então, pacientes que têm incontinência urinária, né? Não incontinência urinária, assim, absurda, né? Que precisam de um tratamento cirúrgico, mas são pacientes que precisam, aquelas incontinências urinárias leves, alguma frouxidão muscular vaginal. Então, tem pacientes que reclamam bastante de flatos vaginais, né? Sente bastante isso quando vai fazer yoga. Quando as pacientes fazem as posições invertidas, que relaxa bem a musculatura pélvica, às vezes elas escutam, tipo, meu Deus, soltei um pão pela vagina, né? E isso nada mais é que uma flacidez da musculatura pélvica. Isso pode ser melhorado com radiofrequência. O laser melhora a lubrificação. As cirurgias também podem ser realizadas com laser. Então, é um universo muito bacana de cosmetologia íntima, muito legal. Sim, assim, voltando ao assunto de tanto do bem-estar da mulher quanto o que ela vê nela, né? Assim, eu acho que todo procedimento estético é válido a partir do momento que a pessoa ela está se sentindo bem com ela, né? Enfim, assim, eu pessoalmente sou muito a favor, enquanto a pessoa, assim, quero mudar, quero para eu me sentir melhor, me sentir mais bonita, principalmente a mulher, né? Para a mulher é muito importante isso. Sim. Eu acho que é super válido, né? Sabe o que eu queria te perguntar? Qual o CRM? Quando vocês, por exemplo, vão fazer divulgação de, por exemplo, antes e depois, pode ou não pode? Não pode. Não pode. Médico não pode. Não Inclusive, pode. cosmetologia íntima não é uma especialidade, tá? Então, assim, o médico não pode colocar lá no Instagram, não deve colocar no Instagram especializado em cosmetologia íntima. Não. Ele pode, assim, fazer posts e publicações sobre esse assunto, que eu acho que o médico vai demonstrando ao longo do feed os assuntos que ele vai se identificando mais, que ele tem maior conhecimento, pode colocar as hashtags lá, mas ele não pode colocar especializado em cosmetologia íntima. Isso não é uma especialização. É uma área de estudo dentro da ginecologia. Pode ser que daqui a alguns anos de tanta coisa nova e legal acabe virando uma residência, né? Alguma coisa assim. Mas hoje as instituições relacionadas à ginecologia e obstetrícia não reconhecem como uma especialização, tá? Então, assim, não pode foto de antes e depois. Inclusive, assim, é bem restrita as regrinhas do CRM, né? A gente não pode publicar também, tecnicamente, fotos de elogios de paciente que levariam ao público a acreditar que o serviço dela é melhor, assim, como uma forma de propaganda, né? Então fica meio dúbio, assim, dependendo da forma de interpretação, né? Então, obrigada. Aí tem uma paciente comentando. Então, por exemplo, eu não poderia printar esse comentário e colocar no meu Instagram, porque serviria como uma propaganda, né? Então, assim, é bem chato essas regrinhas. Bem chato não, né? Se faz necessário. Mas aí muitas outras especialidades podem fazer antes e depois. Então a gente vê essa briga eterna entre dermatologistas e outras áreas que fazem harmonização facial, que os dermatos, por serem médicos, não podem postar,
E aí, quando faz a harmonização facial, por exemplo, um dentista, eles podem postar o antes e depois, entendeu? Uhum. Mas assim, a gente segue o baile e segue as regras, É, né? cada conselho Exatamente. que trata das regras específicas, né? É muito interessante isso, porque, primeiro, que não é muita gente que sabe, cada conselho tem uma regra específica, Uhum. né? Tem profissões que não são autorizadas a fazer certos procedimentos e tal, né? Eu ia até comentar, assim, porque, por exemplo, a harmonização facial é uma área que remete, por exemplo, a um dermatologista fazer, um cirurgião plástico, né? Dependendo do enfoque, né? E tem outras profissões que também podem fazer, né? Uhum. Você acha que pode ser que aconteça agora que tá surgindo, né, esse movimento da cosmetologia íntima? Outras profissões também quererem tratar do assunto? Ó, a princípio, preenchimentos genitais são considerados atos médicos, né? Tá. Então, eu acho que assim, eu não sou contra. Eu acho que, inclusive, tem um monte de dentista que faz harmonização facial muito bem, né? Tem um monte de outras profissões que estudam. A única coisa que eu acho é que tem que existir o comprometimento do profissional com a realização do procedimento e também com as complicações, né? Então, assim, aplicar Botox é relativamente um procedimento relativamente fácil, mas você tem que saber aonde você vai comprar o Botox, qual marca que é mais bacana. Botox não, né? Toxina botulínica, que Botox é marca registrada. Então, assim, da onde que você vai, como você vai armazenar, como você vai diluir, quais são os músculos que você pode aplicar, o que acontece se você aplicar num músculo que não deveria, como você reverte uma paralisia facial, como você explica para paciente, para quem você encaminha. Então, assim, os procedimentos, via de regra, são os mais fáceis de fazer, mas as Eu, complicações, você tem que ser um profissional capacitado de alinhamento de expectativa, proporcionar um bom procedimento, ter uma expectativa alinhada a um bom resultado, porque não adianta nada também a gente alinhar uma expectativa de clareamento genital, chega lá, não clareia absolutamente nada, né? sim, Então, daí vem também a documentação genital fotográfica, né? Que a gente é orientado a fazer formalmente para essas pacientes, claro que em sigilo, sem identificação dos pacientes, com nome, para não expor as pacientes, né? Se a paciente autorizar, a gente pode utilizar para demonstrar dentro do consultório, numa fonte segura, né? Não pode estar no celular, porque você eventualmente roubou um celular, enfim. Então, tem uma série de normas, né? E a gente, às vezes, até a gente esquece de como a gente estava. Então, assim, a gente vai lá, faz um procedimento estético. Quando você resolve aquele problema, você passa a se incomodar com outro problema secundário. Ah, eu fui colocar silicone, mas agora um bico ficou para cá, um bico ficou para lá. Antes você nem ligava para o bico, você ligava que você não tinha peito. Aí, quando você coloca o silicone, você começa a reparar em outras coisas secundárias. E na área genital é assim também, né? Então, uhum, então, você vai lá e faz uma redução dos pequenos lábios. Aí o paciente vai começar a achar que o clítoris está grande. Então, daí também vem o alinhamento com esse paciente, né? Tipo, aonde você quer chegar, quais são as suas expectativas, o motivo pelo qual você está fazendo o procedimento, qual seria a sua frustração se tivesse uma infecção, se cicatrizasse de uma forma inadequada, o quão maléfico isso seria para você, o quanto você ficaria, né? Então, você precisa procurar profissionais que façam esse acompanhamento de ponta a ponta com o paciente, que saibam tratar sim. complicações, que entendam que, via de regra, na área genital, pelo menos isso ainda é um ato médico, mas se eventualmente tiver alguém capacitado, que se empenhe, que estude e que faça essa linha de atendimento, eu não enxergo isso como concorrência de forma nenhuma. Eu acho que bons profissionais sempre vão ter espaço. E assim, explicar para o paciente, né, Amanda, o que pode acontecer, eu acho que isso é fundamental, deixar o paciente bem ciente do que pode acontecer, né? Com Do que certeza. pode acontecer de positivo, quanto
o que pode acontecer de negativo, né? Sim, com certeza. Qualquer procedimento não não, nada é isento de complicação. Dirigir pode dar complicação, imagina fazer uma cirurgia na vulva, né? Então, assim, Uhum. a gente tem que estar a par. Claro que a grande maioria dos procedimentos ocorrem de forma muito tranquila, com boa recuperação, senão a gente não faria, né? Mas voltando à nossa primeira frase aí, que foi do índice de processos nessa área. Uhum, claro. E assim, eu acho que é muito importante o paciente ter noção total da realidade, do que está acontecendo e o que pode acontecer, e um profissional se resguardar, né? Assim, dando Sim. termo, explicando, tanto explicando de forma oral quanto de forma escrita, porque, querendo ou não, um contrato, um termo é muito mais seguro para o profissional que está praticando, ou, né? E não prometer resultados, né? Sim. Não, o mais importante é não prometer resultado, né? Porque aí responde responsabilidade civil pura, né? E assim, danos morais e materiais, assim, principalmente morais, é imensurável. Assim, você vai, né, México, colocar mas era muito que fica a critério de um julgamento muito específico, né? Depende do dia, da hora, do lugar do juiz, do paciente, do. Sim. Então, realmente não é uma esfera fácil de mexer. Então, se vão existir outros profissionais que vocês, pacientes, escolham muito bem as mãos de quem vai liderar os procedimentos de vocês. Pesquisem, prezem por aquele profissional que realmente explique, que seja pé no chão, né, Amanda? Que não Sim. tenha ideias assim fora da realidade, porque o paciente estética assim, é muito complicado, porque mexe com a autoestima da pessoa, envolve muitas coisas, não só aquilo que será tratado, né? Mas envolve Exato. muita coisa envolvida. Então, a partir do momento que algo pode acontecer que não seja de uma forma positiva, pode acontecer, né? O Pode. corpo reage de formas diferentes. Sim, isso não é para desencorajar a paciente a fazer nenhum procedimento. Não. Isso, na verdade, é para situar as condições em que a paciente vai fazer o procedimento e se realmente ela está disposta a fazer esse procedimento. Se ela falar, Deus me livre, se acontecer uma infecção, se eu tiver uma alergia, eu não posso, né? Não quero. Às vezes, profissionais do sexo elas Sim, não podem, por exemplo, não posso ficar um mês com a vulva edemaciada, inchada e descamando, né? Então, a gente tem que entender também, às vezes pega uma dentista que fica sentado o dia inteiro e fala, ó, pode ser que infeccione que você tenha que ficar aí mais 15 dias de repouso, você pode? Meu, talvez, né? Então, precisa realmente alinhar quais são as expectativas do paciente. Principalmente profissional, autônomo, que depende dele mesmo para tudo, né? Então, Exato. assim, é muito importante o profissional deixar bem claro para o paciente, porque aí depois acontece alguma coisa, eles vão procurar um advogado. É. Aí o negócio já tá feito, né? Já tá. E o relacionamento médico-paciente já falhou, né? Então, assim, não foi a primeira pessoa que o paciente procurou, ele não ficou contente com o serviço prestado, aconteceu alguma. Acho que o principal que desencadeia processos é uma quebra no relacionamento médico-paciente, o médico ter comido bola e não ter se protegido do ponto de vista legal antes do procedimento, né? Os pacientes, a gente acaba se apegando, alguns pacientes se tornam amigos mesmo, mas o mundo é cheio de pessoas bem intencionadas, pessoas não tão bem intencionadas, né? Pessoas que qualquer eventualidade acham alguma brecha, enfim. Então, eu acho que é bacana essa orientação, tanto para o lado que está fazendo o procedimento, quanto para a paciente que vai fazer. Não, e assim, é muito importante, não querendo falar assim, ai, não façam, ou depois não procurem um profissional da área jurídica para se houver algum problema. Não, Mas pode, quando lógico. chega pra gente,
já deu errado, né? Já deu errado. E uma coisa importante também, Isa, é que o profissional de saúde pode se recusar a fazer o procedimento, né? Então, assim, eventualmente chega uma paciente lá, graças a Deus nunca aconteceu da paciente, tipo assim, olha, eu quero fazer, você não vai, nunca aconteceu. A gente sempre teve expectativas alinhadas no consultório, eu sempre conheço muito bem as pacientes, as expectativas. Mas pode acontecer de uma paciente chegar lá e falar, olha, eu quero reduzir o pequeno lábio, quero tirar o pequeno lábio. Falar, não tô vendo possibilidade de técnica cirúrgica para fazer tal procedimento. No meu ponto de vista médico, dentro da experiência, acredito que isso não vai ter um resultado adequado, não vai ter uma boa expectativa. Então, o profissional pode, sim, isso não é nenhuma situação de urgência, emergência, né? Não, a paciente não vai ter nenhum prejuízo se ela esperar poucos dias. Inclusive, se isso eventualmente acontecer no meu consultório, eu referencio para outro médico da minha confiança, né? Para ver se tem uma expectativa alinhada de forma diferente. Mas é muito comum, né? Que são as segundas opiniões, né? Vários pacientes procuram, inclusive eu às vezes até oriento. Quando eu vejo que a paciente está um pouco, será? Eu falo, faz o seguinte, veja com outro médico, escute outras opiniões, né? E geralmente elas estão tão seguras. Eu me sinto tão confortável em falar, vai lá, procure outras opiniões, veja o que outros médicos te propõem e volta e me fala o que você decidiu. E geralmente a gente volta para a opção inicial, né? Tem muitos casos cirúrgicos, tipo, opera ou não opera? O médico fala opera, o outro fala não opera. Então escuta outras opiniões, volta, decide, estuda sobre o tema, leia, consuma conteúdo, e aí a gente volta a alinhar as expectativas. Amanda, aí chega um outro ponto. Quais procedimentos dá para fazer no consultório? Quais procedimentos tem que ser em hospital, cirúrgicos, enfim? Tá. Quais? Bom, é um pouco delicado, assim, do ponto de vista legal, né? Quase todos os procedimentos podem ser feitos no consultório, mas existe uma legislação que preza por uma infraestrutura diferenciada. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma redução de pequenos lábios no consultório com anestésico local, é relativamente simples, né? O processo, a paciente realmente precisa estar tranquila, não adianta ser uma paciente muito ansiosa, né? Mas assim, funciona muito bem, a paciente não sente dor, não é uma coisa incômoda, dá tranquilamente para fazer no consultório, mas a dose de anestésico é preparada uma solução específica para infiltração e é necessário que haja nesse ambiente um carrinho de parada, né? Porque o anestésico pode ter uma reação cardiovascular e algumas pacientes podem apresentar alguma arritmia, enfim, é lei, ponto. Então, precisa ter nesse ambiente um carrinho de parada. E aí eu vejo várias pacientes falando que fizeram no consultório e a minha principal vontade de perguntar tinha um carrinho de parada? Vamos dizer, será que tinha um carrinho de parada? Você vê? E assim, esse tipo de coisa que passa no jornal, entendeu? Sim. Vai fazer procedimento estético e morre na clínica clandestina, né? Então, pode fazer no consultório, não tem problema nenhum, não é doloroso, desde que seja uma infraestrutura preparada para este tipo de procedimento. Eu não faço no consultório, tá? Tem muitos, por exemplo, o peeling, sim, o preenchimento, sim, mas as cirurgias, que são procedimentos mais invasivos, não. E aí a gente entra num impasse, que são cirurgias consideradas, na maioria dos casos, estéticas, né? E os honorários não são cobertos. Existem sim as exceções, né? A gente sabe que para tudo tem exceção, mas via de regra não é coberto pelos convênios, então o procedimento fica um pouquinho mais oneroso, porque daí tem que pagar a estrutura hospitalar, tem que pagar o anestesista, tem que pagar os materiais. Então, muitas pacientes acabam fazendo em clínicas por preço, né? Então, vai em algum lugar que não tem infraestrutura adequada e que cobra mais barato, mas a paciente não sabe disso, né? Ela não sabe o que precisa ter e nem é obrigação da paciente. Acho que ela tem uma responsabilidade. Lógico, você vai num lugar que é uma espelunca, né? Tipo, você tem que ter um julgamento, assim, e a paciente precisa se informar também do que ela vai fazer, do risco, né?
É lógico que ela não tem a obrigação de saber tudo, mas eu acho que a paciente tem uma parcela de responsabilidade quando ela se submete a fazer um procedimento cirúrgico. E o procedimento fica um pouquinho mais caro, mas eu só faço em hospital, tá? Porque qualquer complicação a gente está dentro de um centro cirúrgico, qualquer intercorrência a gente tem uma equipe médica à disposição, né? No consultório a gente tem lá um auxiliar, né? Tem uma enfermeira, alguém que ajude a gente, que auxilie a gente. Mas até se dá algum problema, até ir no hospital, até colocar no carro, até chamar a ambulância, lá, 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 né? Às vezes uma coisa que era muito pequena, a gente acaba magnificando, sem contar que, assim, pequenos sangramentos podem ocorrer e às vezes a paciente fica muito tensa, né, com sangramento no consultório, fica muito desconfortável e isso acaba desencadeando uma crise de ansiedade na paciente. Aí a gente chega no hospital, fez um trajeto que não era para ter feito, colocou um pano que não era para colocar, aí aumenta a chance de contaminação, até, sabe? Então, assim. Virar uma bola de neve, né? Exatamente. Então, assim, eu, Amanda, só faço em hospital, mas é sim permitido fazer em consultório quase todos os procedimentos. Não. Eu, juridicamente olhando a situação, orientaria 1000 vezes fazer no hospital, assim. Com saúde não se brinca, né? Mas é muito sério. O que pode acontecer é muito sério, então Sim. não se brinca. Procurem orientação, né? Procurem ver se o médico realmente, por exemplo, é um ginecologista, né? Joguem lá no CRM, procurem, porque quantas vezes a gente não vê no jornal, né, situações de, por exemplo, médicos ortopedistas fazendo cirurgia plástica, né? Assim, estudou medicina, só que são áreas completamente diferentes. É igual um advogado que atua numa área criminal e o advogado que atua em outra área, assim. Sim. E é muito fácil, né? Assim, mandar fazer uma identidade. Quantas vezes a gente não é assaltado, leva um carimbo da bolsa, leva um documento. Então, infelizmente, a gente está suscetível à falsificação desse tipo de identidade, né? Então, cirurgiões plásticos também podem fazer esses procedimentos, mas é muito importante você sentir confiança no profissional, procurar boas referências, né? Procurar também as notificações do CRM, qualquer profissional, qualquer médico cadastrado tem lá especialidade, subespecialidade, você entrar lá no meu CRM está exposto no Instagram, né? Tá lá, doutora Amanda Lavadessa, CRM tal, cidade tal, você pode pesquisar o CRM, tá cadastrada a subespecialidade, o CRM faz uma análise, se você realmente fez num lugar que confere a você um título de especialista, né? Então não adianta nada ter lá no Instagram 5 linhas de especialista em CEO do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nada disso é válido, né? Procure o Lattes também, né? É uma outra forma de ver quais cursos fez, enfim. O paciente também tem que tentar procurar se resguardar da melhor forma, né? Eu acho que hoje em dia a internet está aí, é super fácil da gente pesquisar, ver se a pessoa é realmente médico, né? Às vezes nem médico né? Ver se realmente é médico, ver se atua naquela área, se é especialista naquela área, porque é de extrema importância, né? Quanto mais especializado a pessoa for, mais segurança traz para o paciente, né? Sim, e eu sempre falo com as pacientes, falo muito isso na mídia também, no meu Instagram, que não tem como a gente saber tudo de tudo. Não tem, Sim, né? não tem. Então, assim, hoje existe tanta coisa bacana, tanta pesquisa, tanta tecnologia, que a gente acaba escolhendo uma área. Eu brinco com a minha mãe, falei, nossa, até eu me formar, vai ter, tipo, o ortopedista que só opera a mão direita e o que só opera a mão esquerda, o nefrologista que só cuida do rim direito e do rim esquerdo. E aí eu brinco com ela, falei, eu vou ser gineco, porque eu olho um buraco só. Só tem uma opção, né? Eu vou me especializar numa coisa única, né? E brincadeiras à parte, lógico, né? Mas a gente vê dentro da ginecologia uma pessoa que cuida só de mama, uma que cuida, que é uma mastologista, daí uma pessoa que cuida só de uroginecologia, um cara que cuida só de terapia de reposição hormonal, um cara que cuida, só faz obstetrícia. Então, hoje é muito difícil
você ir num médico e esse cara tá antenado, tudo de tudo, ele sabe do último, meu, não dá, né? Então eu sempre falo para as pacientes, é muito bacana a gente ter parceria de pessoas muito engajadas e boas em diferentes áreas, né? Porque a pessoa que faz muito parto, muito obstetrícia, ela tá mais imersa naquele meio, ela tá mais imersa nas novidades, nos congressos. O cara que faz cosmetologia íntima, ele vai buscar mais informações disso, ele sabe das coisas. Aí você vai num gineco que faz. É um exemplo, tá? Não que isso aconteça, mas é mais possível de acontecer. Você vai num gineco que faz só obstetrícia e fala, eu tô com os pequenos lábios um pouquinho mais aumentados, né? Tipo, o cara talvez nem te proponha uma pessoa que se dedica ao estudo dessa área faria de proposta para você, né? Então, e eu acho que é até bacana que o médico assuma que, olha, quando eu não sei, eu falo, nunca ouvi, não sei, vou procurar, vou conversar com alguém, né, para ter uma opinião formada. Tenho amigas de várias especialidades, então eu acho muito bacana isso. Nenhum médico sabe tudo de tudo, impossível, gente, não dá, tem muita coisa. Nenhum profissional sabe tudo de tudo. É o que eu falo. Na área do direito, o advogado que faz tudo, gente, em algum momento alguma coisa vai acontecer, porque assim, a gente procura se especializar naquilo que gostamos, né? Então, cada vez mais afunilando os cursos e ser cada vez mais especialista. Eu gosto muito de estudo direito da moda, todo o universo do direito da moda, empresarial, contando com o direito da beleza, enfim. Eu não sei fazer nada trabalhista, então, para mim, assim, eu vou indicar alguém que faça. Sim, ele tá É a certíssimo, minha né? responsabilidade com o cliente, né? Então. Eu acho que uma indicação inicial, um direcionamento, né? Mas sempre, a gente sempre tem dessas, né? No consultório, às vezes, tipo, os pacientes comentam, e da hemorroida? Desse buraco eu não cuido. Vou só andar de cima daqui para cima, né? Vou te encaminhar para o proctologista, ele vai ver com melhor tratamento. Mas claro que cabe a mim, né, identificar se a paciente está em algum estado de urgência, se essa paciente precisa ir para o pronto-socorro ou para um consultório, né? Se provavelmente essa paciente vai precisar de alguma cirurgia ou não. Então, alguns pitacos a gente sempre arrisca, né? Mas vai direcionando aí de acordo com o que tem de melhor. Amanda, eu já vou aproveitar e agradecer, porque daqui a pouco o A Instagram. gente nada no Instagram. E aí eu não consigo agradecer, não consigo te dar palavra, enfim. Queria agradecer por ter aceito o convite de falar aqui para a OAB, assim, eu acredito que muitos advogados entraram aqui, mas também como médicos também. Quero agradecer você ter esse horáriozinho na sua agenda para falar aqui com a gente. Seja super bem-vinda quando quiser falar qualquer assunto aqui na OAB, a OAB de Santo André está com as portas abertas. Agradecer a doutora Andréia Tartucci, a nossa presidente, ela nos acolhe de uma forma, é uma mãe para a gente aqui na OAB. E agradecer todo o pessoal da OAB também, quem fez a arte, as meninas da secretaria que sempre ajudam, enfim. Muito obrigada, gente. Amanda, a palavra é sua. Obrigada a você da oportunidade, sempre uma delícia conversar com você. A gente sempre traz temas, acho que muito bacanas e pertinentes aí da curiosidade do universo feminino. Sou extremamente apaixonada pela área da ginecologia e da obstetrícia. Eu amo muito o que eu faço, então para mim é sempre um prazer vir aqui e falar com vocês. Espero que, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição. Pode mandar mensagem, né? Pode deixar dúvida, pode mandar DM. Se alguém eventualmente precisar no meu contato, a Isa também tem, tá lá no meu Instagram, então vocês fiquem à vontade. Eu sempre tento responder todo mundo. Gostaria de fazer um convite para que todas as meninas que acompanharam a live se observassem com um olhar de nudez feminina, sem a conotação sexual, para que vocês se conheçam, né, se admirem, que vocês estejam em paz com vocês mesmas e se eventualmente que vocês procurem um profissional capacitado que ajudem vocês a melhorar a autoestima, deixarem vocês mais confortáveis, né?
E desejo boa sorte a todos. Todo mundo tem um ginecologista aí para chamar de seu ao longo da vida e discutir todas essas coisinhas aí. Sim, que é a melhor coisa que uma mulher pode fazer por si mesma. Ter um ginecologista como eu tenho a Amanda. Assim, linda! De verdade, eu sou muito grata pela ter a Amanda na minha vida, porque além de ginecologista, é amiga, é parceira, socorre a qualquer momento, e parceira também de falar de assuntos da área de ginecologia, a gente fala sobre direito, ginecologia, então, muito obrigada mesmo, Amanda. Imagina. Boa noite. Beijo pra todo Um beijo, mundo. pessoal. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada.